Queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra, o Senhor tem colocado, eu espero ser breve. Amém? Vocês não querem que eu seja breve, ninguém disse amém? Amanhã é feriado, né? Mas para aqueles que têm carteira assinada, para nós. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração faz alguns dias já. Eu estava ouvindo um louvor em inglês, eu já procurei esse louvor e não achei mais. Não sei o que houve, não sei se foi uma coisa do momento, era Deus falando comigo lá na internet, porque eu já procurei. Tem um que é o Waymaker, mas não é o que eu estava procurando, porque o título dele é God is the Waymaker. E o Waymaker é aquele que a gente canta, meu Deus, é Deus. Esse é um dos que tem lá o título, né, em inglês, Waymaker. Mas não é o que eu estava ouvindo. E quando eu ouvi essa canção, eu achei tão tremendo esse título, que eu comecei a ver os textos vindo, né, as situações vindo. Deus é o criador de caminhos. Deus cria caminhos. Deus abre, né, os caminhos para os seus filhos. E eu quero compartilhar nessa noite sobre Deus é o criador de caminhos. Amém? Quando nós vivíamos em Moçambique, eu viajava muito pelos interiores e a gente sabe que, como o Nordeste, algumas regiões ainda, é muito difícil as estradas, os caminhos, você ainda tem muita estrada de terra batida, onde você encontra N situações, às vezes rios transbordam e você tem que dar voltas, e você tem que, às vezes, criar caminhos para que você continue a sua viagem. Cícero talvez teve que fazer algumas vezes isso, com um caminhão cheio de tomate saindo de alguma roça, não dava para passar por onde ele passava, sempre tinha que meter o teçado aí e fazer abrir outro caminho para continuar a sua viagem. Isso era muito comum para nós lá. E a gente sempre andava em 2 ou mais pessoas, e às vezes quando era um carro só, tinha sempre alguém que nos ajudava, ou quando era 3, 4 carros, a gente sempre estava ali, e perigoso, porque algumas áreas a gente passava por dentro de parques, né? A gente tinha áreas que eu passava por dentro do Kruger Park, que é um dos maiores parques do mundo, né? Porque o Kruger Park pega 3 países, Moçambique, Zimbábue e África do Sul. Então, às vezes, a gente passava por esses lugares, e lá tem leão. Lá tem a tita, né, aqueles gatos selvagens, que, meu amigo, para dar um pulo no pescoço de um não custa nada. Mas era tão tremendo quando você podia contar com pessoas, né, nessas situações, que podiam criar caminhos para que você passasse. Eu passei por caminhos, era campos minados. Eu não sabia, viu, queridos, quando eu entrei. Eu só soube depois que eu atravessei, que eu estava atravessando um campo minado. O rapaz estava comigo no carro e disse: pastor, o chefe, para aí que eu tenho que descer. Aí eu parei, ele desceu, aí ele foi na minha frente andando, no meio de um mato, de um cerrado, e dizendo para mim ir por onde ele estava indo. E eu vendo uns paus pintados de vermelho, umas bandeirazinhas, sabe, vermelho. Que negócio é esse, né? E eu fui embora. Ele disse: ô Ramiro, porque era Ramiro o nome dele, por que você veio andando, cara? Bastava você vir dentro dizendo para mim. Ele: não, porque esse campo que nós passamos ainda tem mina terrestre. Então, ter alguém nesse momento que podia ir na frente, mostrando o caminho, teve um significado muito grande, né, para nós, porque eu poderia passar por cima de uma mina e arrebentar com um carro, podia morrer, podia ficar aleijado, muitas coisas difíceis poderiam ter acontecido, mas o Senhor, nessas situações, foi nos ensinando a importância de ter alguém que te mostre caminho, que te abra caminhos, que te mostre direções. E o nosso Deus é esse Deus que faz isso acima de qualquer um, com a maior excelência que qualquer um poderia fazer na face da terra. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 45. Eu tenho me inquietado com algumas situações. Às vezes o pessoal tem aquela coisa mais religiosa, né,
dizer, vamos ficar de pé para ler o texto, né? Pastor Marcelo, meu amigo do peito, é um desses que gosta de fazer isso. Eu não tenho problema em dizer fique de pé para ler. Eu tenho um problema, como diz, em reverência à palavra de Deus, fique de pé. Porque isso me machuca, isso me fere. Você lê a sua Bíblia em casa de pé ou sentada, Mariana? Você tem respeito pela palavra ou não? Então é religiosidade, né? Então vamos abrir a Bíblia, que eu creio que você que está aqui hoje respeita a palavra de Deus, tem reverência a ela, que você a ama com toda a sua força. Amém? Então pode ficar sentado. Eu já estou de pé. Isaías capítulo 45, versículo 1. Aleluia. Achou aí, queridos? Eu que não achei, né? Isaías 45, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a tua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Corre aí mais para frente, o 55, nós estamos no 45. O 55, versículo 8, ele diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos, eu imagino quando eu vejo o 45, esses primeiros 3 versículos, quando uma estrada está sendo aberta, quando uma estrada está sendo criada, né? Às vezes é caminho, né? Estradas que hoje a gente usa, um dia já foi caminho, então era mais fechadinho, era mais estreitinho. Mas um dia, quando decidiram abrir caminhos, foram máquinas na frente. Foram tratores, máquinas pesadas que arrancavam árvores, tocos, e que iam aplanando o caminho. É isso que ele está nos dizendo aqui no 45. E o versículo 2, não é? Quando ele diz assim: Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Deus é esse Deus que está disponível para ir à nossa frente. O que acontece no caminho é que alguns de nós passamos à frente de Deus e deixamos de usufruir do bem, da benevolência de que Deus vá à nossa frente abrindo caminhos. Se você prestar atenção, queridos, em atletas de ciclismo ou mesmo de corrida de longa distância, eu não sei se você já percebeu alguma vez isso, que um determinado atleta, ele vai atrás de alguém durante muito tempo. Ele está indo atrás de alguém durante muito tempo no percurso. Você sabe por que eles fazem isso? Porque a pessoa que está à frente está tomando toda a fricção no corpo dele e abrindo um vácuo atrás. E quando você anda atrás desse vácuo, você consegue cansar menos. Você descansa mais, você faz menos esforço. Você vê, por exemplo, na reta final, uma pessoa que está alguns segundos atrás dá uma arrancada e acaba ganhando o cara que ficou na frente o tempo inteiro, porque ele vinha tomando descanso daquele que ia à frente. Essa é a benesse que nós temos, a bondade, a misericórdia que nós temos da parte de Deus, quando nós permitimos que Ele vá à nossa frente, porque Ele é o Deus que abre caminhos.
para onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar. Se eu permitir que Deus vá à minha frente, eu vou usufruir de um percurso muito mais suave, muito mais tranquilo. A gente vive muitas vezes situações muito difíceis na vida da gente, porque a gente está levando no peito. A mesma coisa na natação. Quem está nadando na frente está levando todo o peso, quem está atrás está indo no vácuo. Ele está tendo menos problemas nessa caminhada. E algumas pessoas, em situações que nós encontramos na palavra de Deus, nos trazem um vislumbre, né? Traz uma visão acerca desse Deus, né? Que abre caminhos para nós. Nós podemos perder isso, mas se nós atentarmos para Ele e permitirmos que Ele vá à frente, nós vamos ter menos problemas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodos, no capítulo 13 de Êxodos. Aliás, Êxodo, né? A gente fala em plural, mas é no singular. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Eu creio que os irmãos conhecem bem a história do Êxodo, porque o livro do Êxodo, ele fala da história do êxodo das pessoas de Israel, do povo de Israel saindo da escravidão do Egito, né? Eles estão agora indo para... Essa história é contada no livro de Êxodo. Então aqui é já depois da última praga e eles estão agora no caminho. E então vem o versículo 21 e diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus, queridos, não é apenas o criador de caminhos, Ele também é o que nos guia por caminhos retos. Quando a gente está no exercício militar, como aluno, a gente aprende a andar no passo do guia. Não sei se alguém aqui já teve no serviço militar, vai entender o que eu estou dizendo. Andar no passo do guia normalmente é em exercícios de mata, de floresta, inclusive em exercícios de guerra, porque significa que onde o guia pisou e ele saiu é um lugar seguro. Se o guia pisou no lugar e estourou alguma coisa, arrebentou alguma coisa, é uma indicação para quem vai atrás que esse lugar onde ele pisou não é seguro. O Senhor é o nosso guia, não apenas um momento, não apenas em um instante das nossas vidas. Ele é o nosso guia de dia e de noite. 24 horas por dia, Ele é o nosso guia. Mas esse texto vem seguido do versículo, capítulo 14, quando o faraó percebe o que está acontecendo, e a Bíblia diz que o coração dele estava endurecido pelo próprio Deus, porque havia um propósito de Deus para ser realizado, né, na vida desses egípcios. Havia uma vingança de Deus sendo preparada para ser executada. O capítulo 14 fala desse momento em que os egípcios tomam conhecimento, tomam consciência daquilo que está acontecendo e perseguem agora o povo de Israel para os punir de alguma forma, matar alguns, trazer de volta os que vivessem para continuarem na escravidão. E o versículo 9 diz assim: perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. O exército de Faraó, que perseguia o povo de Deus, agora encontra eles diante do mar. E apesar de ser uma nação muito grande, um povo que ele conta lá 600 mil homens, eram homens que estão há 400 anos num estado de escravidão. Quando o estado de escravidão, queridos, a longo prazo,
ele vai quebrando a sua estima, ele vai quebrando a sua moral. Então esses homens que daqui a pouco vão vencer batalhas, não estão prontos nesse momento para enfrentar um exército, para guerrear contra um exército de Faraó, que são homens treinados para a guerra. Ou seja, Cícero, não tinha jeito de ir e não tinha jeito de recuar, porque tem um exército inimigo atrás e tem um obstáculo na frente, um mar. Mas o nosso Deus é o Deus criador de caminhos. Amém? Ele não vai... Você pode viver em alguns momentos da sua vida em que você chega e diz: meu Deus, para onde eu vou agora? Talvez a gente viva momentos na nossa vida que a gente diga: e agora? O que eu vou fazer? Esses momentos, queridos, nós precisamos entender, crer e viver isso, que nós servimos a um Deus que cria caminhos. Então, mesmo que você ache que agora eu estou sem saída, olhe para Deus, olhe para a cruz e você vai ver uma saída, porque nós servimos a um Deus que cria caminhos. Amém? O povo então fica amedrontado, porque já disse, a base desse povo era a escravidão. Eles não tinham hábito de guerrear, de lutar. Então eles começam a reclamar. Começaram a reclamar com Moisés, a clamar a Deus, mas também a apontar para o próximo. E muito parece com nós, né? Porque às vezes, Mário, quando a gente está com um problema, a gente sabe que precisa clamar a Deus. Mas a gente cria confusão às vezes com o marido com a esposa, cria confusão no trânsito, e a gente sabe que o problema não é eles que vão resolver, é Deus. Então eles até tentam orar, mas eles não têm o hábito, eles não sabem, eles perderam a confiança. Essa questão desses momentos das 10 pragas, há uma divergência de 40 anos, de mais anos que 40 dias ou mais dias que aconteceram esse processo. Mas você imagina, eles viram tudo que Deus fez para tirar eles da escravidão e ainda assim estavam duvidando. Não parece com nós isso? Parece ou não parece? Eu digo, isso parece comigo. Porque Deus curou a sua esposa de um câncer, mas você está com medo do seu filho que está lá vomitando. Põe as coisas para fora que tiver, você vai chegar lá, ele vai estar pulando de cabeça para baixo, do mesmo jeito. Sendo o João. Eu tenho toda a certeza do mundo, porque o Deus que nós servimos é poderoso para isso. Ele é o Deus criador de caminhos. Aí eles chegam para Moisés, e no versículo 13 do capítulo 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Diga para o seu irmão: não temais. Você está sem caminho, você está sem caminho, você está sem direção, você encontrou um obstáculo, você entrou num beco sem saída. Não tema, confia no Senhor. Tem que temer, porque o Deus que tem conduzido a sua vida até o presente momento não mudou, e Ele não vai mudar, queridos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Ele não vai mudar. Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Não tenha medo, apenas olhe, aquietai-vos. Parar de ser, preocupações à toa. Óbvio, querido, você não pode ser inerte, você não pode ser alguém que vive parado, mas você não pode viver numa inquietação que te tire da paz, tire do teu natural, que te crie situações que você perca o controle da sua vida. Não, aquieta e veja o livramento do Senhor. E eu fico tão maravilhado com isso, porque apesar de eu ser teimoso em algumas situações, eu vejo Deus fazendo isso direto, o tempo inteiro, Deus fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é o Criador de caminhos. Quando eu penso que não vai ter saída, queridos, Ele dá a saída.
quando eu penso que não tem como continuar, Ele abre uma via expressa, uma mão tripla, sentido único para eu ir. Não tem obstáculo, não tem nada. Vá na fé. Apenas observe e você vai ver o livramento. Os egípcios que perseguem vocês, olha para eles, porque vai ser a última vez que vocês vão ver. Moisés já tinha tido uma resposta de Deus direta? Não. Mas ele tinha a resposta pela intimidade, pela confiança, pela experiência. Ele já tinha a convicção. Ele determina algo antes mesmo de falar com Deus. Você está preocupado? Peraí. Sabe aquela... Você está querendo me criar problema? Eu vou falar com meu pai, viu? Sabe aquele momento que você olha e diz, espera aí, eu estou numa situação que não tem jeito, você corre para o pai e o pai resolve? Cício, quando o Robson dava aquelas cacetadas com a caminhonete, para quem ele ligava? Era para o pai. Pai, problema aqui, lá vai o Cício, 3 horas da manhã, para resolver. É assim que Moisés, porque ele sabia que se ele ligasse para o pai ia. Moisés sabe do mesmo jeito. Espera aí, você acha que o exército que está vindo é alguma coisa? Vou falar com meu pai. E ele já disse, vocês não vão mais ver esse povo aí. Vocês não vão mais ver. Disse Moisés, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés. Aliás, o 14 é tremendo também, né? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deixa Deus agir, para ver se você não fica sem palavra. A gente não fica como? Não, você fica procurando qual é a palavra, qual é o adjetivo, qual é o verbo que eu vou dizer, falar algo acerca desse Deus. Porque Ele faz coisas maravilhosas. Porque Ele é o Deus que cria caminhos. E aí no 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Você está diante de dificuldades? Não pare, querido. Só marche. Só vá em frente. Só continue. Agora, garanta-te de uma coisa. O Senhor está indo à sua frente. Só não marche se você perceber que o capítulo 13, versículo 21 não está cumprindo. Eu vou adiante de vós. Quem vai adiante é eu. E o Senhor estava fazendo isso com o povo de Israel. Então ele diz, apenas diga ao povo que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe o que esse texto me diz? Que há uma coisa que Deus vai fazer e há outra coisa que eu vou fazer. Se isso, Deus podia dizer para o mar abrir e o mar abriria, sim ou não? Por que Ele manda Moisés levantar o cajado? Para que Moisés tem que levantar o cajado? Se Deus tem o poder, tem a autoridade de dizer para o mar, abra-te, e o mar abrir. Porque há um momento, Lopes, que essa vai ser uma verdade que terá que ser aplicada em nossas vidas. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para mim fazer, Ele não vai fazer. Então qual é a tua atitude? Qual é o teu posicionamento? Nós temos falado aqui que fé é acerca do que fé faz e não acerca do que fé diz. Ainda que o dizer e declarar faça parte da fé. Se as minhas palavras não se tornarem em uma prática, em uma atitude, em uma ação, isso não é fé. Isso é uma, como é o termo que a gente usa, um desejo, é um desejo. Aquele desejo, né? Se você, como era o desejo de o CRB contra o Barcelona, né? O CRB ia dar de quanto no Barcelona? No desejo. 5-0. Na fé.
Porque uma coisa é o que você deseja, outra coisa é o que você acredita. Amém? O acreditar exige uma ação. Mas você não acredita. Se você acreditar, você jogava, que vai ganhar. Mas, queridos, o povo estava aqui numa situação e era necessário que eles tomassem uma atitude. A atitude do povo, marchar. A atitude de Moisés, ser o líder. Tomar a frente. Fazer o que tem que ser feito. A sua família precisa de um líder. Então, ao momento que você não sabe o que fazer como família, eles vão olhar para você. Se você baixar a guarda, se você baixar o ombro, todos vão baixar. Mas se você se erguer, se você levantar o peito, se você olhar para erguer a cabeça, olhar para frente, eles também vão. Pode não ter expectativa, esperança, pode não ter nada, mas porque viram a fé, viram a atitude, eles vão fazer a mesma coisa. Moisés, estende o teu cajado. Cauê, estenda o seu cajado. Robson, estenda o seu cajado. Há coisas que nós temos que fazer, então vamos fazer, porque diante de nós está indo o Deus, Criador dos céus e da terra, querido, e para Ele abrir um caminho, não importa, se por montanhas, se por desertos, se por mares, Ele é o Criador de caminhos. Ele pode abrir túneis, ou pode me dar a força necessária para subir montes. Ele pode todas as coisas. O povo então, queridos, toma essa atitude, juntamente com Moisés, e eles vão adiante. A diferença clara aqui para mim entre Moisés e o povo é só uma: a intimidade. Você sabe quem é seu pai. Você não tem intimidade, você não sabe quem é seu pai. Eu sei que alguns de nós não teve a experiência de viver com o pai. Então você pode até ter um pai, mas não saber como que é, porque não teve intimidade. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele vai fazer, você sabe o que Ele é capaz. E Moisés é distinta essa forma aqui que Moisés vai agir. E no 14, 21, então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro, à direita e à esquerda. Sabe outra coisa que eu aprendo nesse texto? Que muitas vezes nós queremos que as coisas de Deus sejam automáticas, mas o mar se abriu durante a noite. Quando amanheceu o dia, estava dividido, mas houve uma noite em que havia algo acontecendo. Então, não se desespere, ouvimos na quinta-feira, no processo. Espere, não tome a frente. Como diz um provérbio popular, não ponha a carroça na frente dos bois, porque a lógica é ela aí atrás, sendo puxada. E nós precisamos entender que nós temos que ser assim, e sermos puxados pelo Senhor. Amém, queridos? E não tomar a frente. E o povo passou em pés enxutos. E lembra o que Moisés disse ao povo? Que não o veriam mais os egípcios que estavam vendo ali. Então o 23 diz que os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e envoltou o acampamento e alvorotou, o acampamento dos egípcios, e empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Se atolaram. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E aí nós conhecemos a história, o que vai acontecer?
eles presos sem conseguir sair, o mar vem sobre eles e mata todos eles. Queridos, a Bíblia diz, ainda nesse mesmo contexto, que quando o povo de Israel teve o inimigo por trás, o anjo do Senhor, que ia à frente do povo, veio para trás, guardando a sua retaguarda. Amém? Diga: Deus está me guardando pela frente e por trás. Não importa de onde o inimigo venha, querido, Deus está te guardando. Os inimigos queriam alcançar, mas Deus estava guardando. E não apenas guardando, criando caminhos para que o povo passasse. Mas há algo que é muito dolorido para mim nesse processo. Capítulo 13, volta aí. Versículo 17. Presta atenção nisso aqui, queridos. Presta muita atenção. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Esse texto aqui para mim é muito forte, porque o processo de libertação, ele acontece em duas vias, em dois passos. Amém? Entenda isso, o processo de libertação, ele acontece em duas vias, há dois passos a ser dado. Há duas coisas que tem que ser vista para que se diga: alguém está liberto, de fato e de verdade. O primeiro deles é tirar o cativo do cativeiro. É a primeira coisa. Num processo de libertação, você precisa tirar o cativo do cativeiro. Por isso, igreja significa chamados para fora, tirados. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A segunda coisa que precisa acontecer é tirar o cativeiro de dentro do cativo. Se não tirar o cativeiro de dentro do cativo, ele não foi liberto. Porque vira e mexe ele volta a praticar as coisas de cativo. Ele não consegue viver como livre. Deus sabia que o povo vive há mais de 400 anos como cativo. Diante de qualquer situação difícil, a primeira coisa que nós fazemos é recuar. Então Deus criou caminhos para que o povo não tivesse oportunidade de voltar. O que eu quero dizer para você nessa noite, neste momento, se você estiver encontrando dificuldades no seu caminho, se você acha que Deus está te levando por caminhos difíceis, entenda uma coisa: todos os caminhos de Deus têm um propósito na nossa vida. Todos os caminhos de Deus têm um propósito na nossa vida. Então, se está difícil, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Diga comigo: Deus sabe o que é melhor para mim. Queridos, aprenda a aceitar os caminhos de Deus. Não estou dizendo para conformar com situações que você vê que está fora da vontade de Deus, mas não aceite recuar. Eles começaram, se imagina se eles não atravessam esse mar agora para voltar. Quem é que vai levantar o cajado para o mar abrir? Deus já colocou na mente deles que para voltar tem que passar de novo pelo mar. Quem está nessa intimidade com Deus para voltar e dizer: olha, levantou o cajado e o mar abriu, vou voltar para o Egito? O caminho que Deus está te levando, queridos, é um caminho sem volta. Diga à pessoa que está do seu lado: o caminho que Deus está te levando é um caminho sem volta. Tenta voltar não, gente. Tenta não, que voltar para o Egito é a pior coisa que existe. Então entenda uma coisa: Deus nos leva por caminhos
porque Ele quer tirar o mundo de nós e quer nos tirar do mundo. Libertação precisa tirar o cativo do cativeiro e tirar o cativeiro do cativo. Do liberto, mas ainda era cativo, até que seja tirado, continua. Agora, quando tirou o cativeiro, os africanos têm um ditado que você pode tirar o homem do mato, mas tirar o mato do homem é difícil. Alguém pode vir do mato viver numa cidade, mas se ele não tirar o mato de dentro dele, ele vai viver na cidade como se ele estivesse vivendo lá no meio do mato. Então alguém queridos, alguém bater no peito. Há muitas pessoas que batem no peito e dizem que tem ao Senhor. Mas quantas podem bater no peito e dizer: o Senhor me tem? Corre para Deuteronômio comigo. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para ti, não, ninguém quer ser humilhado, para te provar, para saber o que estava no teu, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Os caminhos que Deus nos faz andar, querido, é para saber o que está no nosso coração. Ele não vai deixar barato, Ive. Ele vai querer saber com quem Ele vai dividir os tesouros eternos que Ele tem preparado. Não vai ser para qualquer um. Ele vai provar os nossos corações. Onde está o teu coração? Aí está. É o contrário, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então Deus mandou que o povo fosse por um caminho para provar o coração deles. O que você está vivendo hoje? Qual é o teu coração? Você está realmente, quanto realmente você quer? E aí é onde eu digo, queridos, é muito fácil alguém bater no peito e dizer: eu tenho Deus. Você pode ir em qualquer boteco, em qualquer esquina, e falar de Deus, e alguém vai dizer: eu tenho Deus. E sabe de uma coisa? Eu acredito. Porque é muito legal ter Deus. Sim ou não? Porque aquilo que eu tenho, eu faço com Ele o que eu quero. Mas quantos Deus tem? Ter Deus, querido, significa que eu posso fazer o que eu quero. Como um amuleto, como algo que eu coloco num lugar, é esse o conceito. Mas Deus nos ter significa que Ele faz o que Ele quer. E quantos estão dispostos a entregar a cadeira da decisão para Deus? Senhor, a minha vontade agora é explodir isso, mas a minha vontade não prevalece. Eu faço a sua vontade. Isso é uma atitude de quem saiu do cativeiro e não carregou o cativeiro consigo. A razão por que Deus nos leva por alguns caminhos é porque Ele quer provar o nosso coração e saber se você é livre, está fora daquele contexto, e se você deixou aquele contexto para trás. Se isso, a gente precisa deixar o mundo lá no lugar dele. Deus nos libertou, e a palavra diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então eu não tenho que carregar a bagagem que vinha comigo para onde eu estou indo, porque ela não tem lugar lá, ela não entra. Sabe quando você passa num scanner de aeroporto com coisas que não são permitidas entrar, você deixa de viajar por causa de um desodorante que não pode ir na bagagem de mão? Você deixa, não deixa? Ah, você quer carregar um alicate de unha, né? Aí chegou lá, você esqueceu, está na bagagem.
Você tem duas opções, ou fica com o alicate, ou deixa o alicate numa bandeja lá para ser doado, ou sei lá o que vão fazer, e vai, ou você fica, você escolhe o quê? Deixa o alicate. Tem muita gente que está na hora de decidir que para minha caminhada, para minha viagem para o reino, para minha vida com Deus, eu não posso levar determinada coisa. Tem gente que está escolhendo ficar com as coisas e não fazer a viagem com o Senhor. Está repreendido em nome de Jesus em nossas vidas, mas é uma realidade na vida de muitas pessoas. Amém? Nós precisamos, queridos, entender que há caminhos que vamos percorrer, que é para ser provado o nosso coração. Amém? Deus, queridos, é o Criador de caminhos. Capítulo 14 de 1 Crônicas. Veja rapidamente que eu disse que ia ser breve, mas é difícil. Capítulo 14 de 1 Crônicas. É um texto que também vai estar em 2 Samuel, mas eu gosto aqui do 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8 em diante. Sabe o que é? Davi está enfrentando filisteus. Nós falamos de Davi aqui na quinta-feira, mas não é por acaso, Deus sabe o que está fazendo. Amém? Davi então vai lutar contra os filisteus. No versículo 8 diz assim: ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Davi está indo para uma guerra. Ele pergunta: Senhor, eu vou? E Deus disse: vai, eu vou entregar ele nas tuas mãos. E sabe o que acontece? Davi vai e tem vitória. Amém? Davi vai ter vitória, Cícero. Só que ele, enquanto festejava essa vitória, os filisteus se reorganizaram e voltaram de novo contra Davi. Você já teve aquela situação que fica batendo a sua porta 1, 2, 3 vezes? Sim ou não? É essa situação que Davi está vivendo. Mas olha a lição para nós. Davi diz que Davi perguntou a Deus se iria guerrear contra os filisteus, e Deus disse que vá. Certo? Os filisteus estão voltando de novo para guerrear contra Davi de novo. O que manda numa hora dessa? A experiência não manda? Manda. Davi sabia o que fazer ou não? Sabia. Meu amigo, Deus disse para eu ir, então eu vou. Mas Davi não faz isso, queridos. Diz aí no versículo 14, diz assim: de novo, Davi consultou não passe na frente de Deus. Não se ache. Não pense que você lutou uma vez de uma forma e ganhou, que toda vez vai ser do mesmo jeito. Busque no Senhor sempre, porque Ele é o Criador de caminhos. É Ele que sabe como que você deve agir ou não. Não é você, não é o teu conhecimento, não é a tua força, não é a tua faculdade, não é o teu dinheiro, não é nada disso, mas é o Senhor. Davi tinha tudo para ir. Eu já sei como é, eu já sei como é que faz, eu vou fazer. Não, Divane, ele foi humilde. Senhor, eles estão vindo de novo, o que eu faço? E este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Não vai como você fez da outra vez.
Deus é o Deus que cria caminhos. E às vezes a gente está batendo numa coisa do mesmo jeito. Já disse alguém, o Einstein parece que disse, que a loucura do homem é fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não dá certo, querido. Fala com Deus. Ele é o Deus que cria caminhos. E já tentou a delícias da Didi de um jeito? Fala com Deus. Como é, Senhor, estamos vivendo um mundo diferente. Hoje em dia não precisa mais montar uma cozinha, tudo é por aplicativo. Senhor, como é que eu vou usar essa situação a meu favor? Mas não é a sua estratégia, é a estratégia de Deus. É Ele que sabe. Ah, mas eu já fiz, eu tenho a experiência, eu sei como é. Não sabe não, querido. Ouça, seja sensível à voz de Deus. Alguém disse para mim esses dias, disse para mim não, eu ouvi alguém dizer: todas as pessoas que acham que tem uma boa ideia, elas só pensam que é boa ideia porque é delas. Mas toda ideia é ruim. Ela pode tornar uma ideia boa, mas no começo toda ideia é ruim. Mas se você ouvir pessoas, se você estudar as situações, se você consultar experiências, ela pode ser uma boa ideia, pode tornar algo bom. Davi não tinha orgulho, queridos. A nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa obstinação vai fazer a gente colocar os bois na frente da carroça. Ela vai fazer nós irmos à frente de Deus. E é aí aonde nós quebramos a nossa cara. Porque ou Deus faz ou Deus confirma, ou então não é para eu fazer. Amém? Davi não se ensoberbeceu. Há caminhos que não é para irmos, queridos. Em Números capítulo 22, eu quero fazer menção disso, mas você pode ir no texto. Números capítulo 22, versículo 21 a 34, fala sobre Balaão. Balaão estava indo num caminho que não era para ele ir, mas a obstinação, a cegueira, o orgulho dele, a avareza, inclusive, o desejo de querer algo, estava fazendo Balaão trilhar caminhos que não era para que ele trilhasse. A gente tem que se perguntar se isso algumas vezes. Será que eu errei? Será que eu estou acertando nisso? E se eu estiver errado? Eu não posso mudar, não é? Sabe, os homens entram em umas coisas que parece que eu nem sei, viu? A pessoa cria um negócio que tem que fazer tal coisa de um jeito. Aí ele está vendo que está dando errado. Mas não, mas tem que ser assim. Porque eu estabeleci assim, vai ter que ser assim. Querido, você que criou a forma. Descria essa forma e faz outra então. Eu fui uma vez comprar uma carrada de seixo, pedra de brita, né? Numa empresa lá em Moçambique, uma construção que estávamos fazendo. E um camarada chegou lá e viu as carretas entrando a pegar minha brita. Chegou lá e disse para o cara que tinha ido pegar minha brita. E eu comprei, se eu não me engano, 5 carretas de brita. Quando chegou lá, me entregaram 4. Eu fui lá, mas só entregaram 4. Não, mas aqui saiu, está aqui, olha. Pegou o papel e mostrou. Saiu 5 caminhão de brita, está aqui. Sim, mas qual foi os caminhões? Cadê a placa? Cadê a assinatura do motorista? Porque os caminhões que estavam trabalhando para mim, só me entregaram 4. Rapaz, esse cara fez uma onda comigo. E disse: a nossa empresa sempre operou desse jeito. Desde 1908, nós operamos dessa forma. E é assim que vai ser operado. Eu digo, meu amigo, um sistema totalmente defasado. Alguém chega lá e diz que foi pregar para o Cícero, e ele entrega, não me consulta, não quer saber se realmente chegou lá, e acha que eu tenho que aceitar. Sabe essa mentalidade? Eu criei um sistema, eu não vou mudar porque o sistema é esse desde o início. Não, querido, a gente cria e a gente pode mudar. Porque se não está indo, se não está acontecendo, questione-se: você está à frente ou está atrás de Deus? Quem está indo à frente? É você? Saiba de uma coisa: Deus é Deus de princípio. Ele não vai tomar as rédeas da sua vida, mas se você entregar, Ele vai andar na sua frente.
Mas se você não entregar, você vai bater no peito a vida inteira que tem Deus, que ama Jesus e isso e aquilo, e Ele não vai poder operar na sua vida, porque você não é ovelha do bom pastor. Sabe quando você diz, o Senhor é o meu pastor? Você está dizendo, o Senhor é o meu dono. Ele faz comigo o que Ele quer. A ovelha faz com o pastor o que ela quer? Não, ela faz o que o pastor quer. Se eu pertenço a Deus, eu vou fazer o que Ele quer. Amém? Diga para o seu irmão, há caminhos que não é para ser percorrido. Amém? O caminho que devemos percorrer, queridos, é o caminho que Deus abriu para nós. E de repente Deus está usando as mulas dele para falar com nós e a gente está ignorando. Deus já usou, já está mostrando, está falando e você está teimando. Ouça e ande no caminho que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Andar nos caminhos, andar em nossos caminhos, em nossos pensamentos, sempre nos levarão a viver situações desastrosas, a viver situações difíceis, porque nós escolhemos, e lembra o que nós lemos no início? Isaías 55:8, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são melhor. Os pensamentos de Deus são melhor. Ele diz em Jeremias 29:11, nesse contexto inclusive, o povo está cativo, vivendo um cativeiro, por quê? Porque não andou nos caminhos do Senhor. E agora estão 70 anos no cativeiro babilônico, já tinham os 430 do egípcio, agora estão de novo no babilônico, porque tiraram eles do cativeiro, mas o cativeiro ficou no coração de um monte de gente. Cauê, é muito duro isso, cara. Porque eu sei, a gente é livre, cara. Jesus nos tirou de um lugar, cara, mas tem coisas daqueles lugares que persistem em ficar no nosso meio, na mente, no coração, sabe? E a gente precisa dizer não para isso. Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. E aí Deus diz ao povo, no capítulo 29 de Jeremias, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para onde você quer ir? Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu não poderia concluir essa palavra sem mencionar isso. Em João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz, ele não é apenas o criador de caminhos, querido, ele é o próprio caminho. João 14, 6 diz, eu sou o caminho. Jesus respondendo, diz, eu sou o caminho. Quando você perceber, queridos, que sabe quando você está nas estradas de longa distância, tem aquelas... Agora tem os olhos de gato, né? Antigamente era a própria faixa, ela tinha uns cortezinhos que o som do pneu mudava quando você passava por ela. Quando você ouvia que... E aí você sabia que o carro estava saindo da pista e você voltava. Jesus é o caminho, querido. E quando a gente está saindo do caminho há um barulho. Ouça esse barulho. Sabe quando você está colocando a sua vida fora da pista, que é Jesus Cristo, haverá sinais. Ninguém despista à toa. Se você tiver com sono, para. Não tem bom não, querido. Peça ajuda a alguém. Os caminhoneiros sempre andam com ajudante para conversar. É verdade que alguns ajudantes mais dormem do que conversam, né? Mas a ideia é que ele converse para o cara não dormir. E quando o ajudante dorme, o carro sai da pista e muitas vezes gera morte. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Que nós possamos compreender que nós temos um Criador de caminhos, que mesmo que a gente ache que está num beco sem saída, está numa situação difícil, o nosso Deus é poderoso para abrir mares. E sabe de uma coisa?
Se não abrir o mar, Cícero, Ele é poderoso para nos fazer andar sobre as águas, para nos fazer saltar montes. Mas se confiarmos nele, se não confiarmos, não vai acontecer. Que o Senhor continue ministrando no meu e no seu coração, e você compreenda que nós temos um Deus que abre caminhos. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.